seja muito bem-vindo a mais um programa Tricetados. Nosso convidado de hoje é professor historiador. Seu nome, Aguinaldo Figueiredo. O programa de hoje está especialíssimo. Você não vai querer ver uma vez só. Você vai querer assistir no Instagram, @Tricetados, e no YouTube, Programa Tricetados. Comente, curta, compartilhe muito, porque essa é uma aula de história do Amazonas imperdível. Professor Aguinaldo Figueiredo, há um ano nós estamos tentando alinhar essa entrevista e eu estou numa felicidade muito grande de conseguir recebê-lo hoje. Muito obrigada pela consideração de vir para essa conversa, esse bate-papo enriquecedor. Se apresente um pouco, se tiver alguém que estivesse em Marte e não conhece um pouco da sua história. Vamos lá, professor Aguinaldo Figueiredo, autor de N livros sobre história do Amazonas, membro do Instituto Geográfico Histórico do Amazonas. Que é mais, professor? Conte mais. Da Academia de Letras, Ciências e Artes do Amazonas, a Alcama. Alcama? Isso. E da Associação dos Escritores do Amazonas. Da Associação dos Escritores do Amazonas. Certo. Mas vamos lá, professor Aguinaldo. Eu sei que a sua história começa como professor de escolas há muitas e muitas décadas. Conte um pouco pra gente. É quase 3 décadas, né? Eu me formei como professor pelo Instituto de Educação. Mas, por conta de trabalhar com outro ramo, eu era assessor de um político, eu negligenciei um pouco isso aí. Aí foi quando eu entrei na universidade. Foi quando a UFAM abriu as turmas de história, né? Já tinha. Já tinha? Já. Eu sou da 4ª ou 5ª turma. Tá. Né? E então, de 86, eu passei no vestibular, entendeu? Naquele tempo era muito difícil, porque a UFAM, a universidade, só disponibilizava durante mais de 30 anos, no tempo que durou a ditadura militar, a UFAM só disponibilizou 1.200 vagas, entendeu? Por ano para os alunos. Ainda sou dessa época. Isso. E de história eram 45 vagas, eu fiz, entendeu? E eu fui depois descobrir que eram mais de 300 candidatos concorrendo. Então, para mim foi um grande feito, né? Um dos meus maiores feitos. Aliás, todos os concursos que eu participei, eu passei. E aqui com um detalhe importantíssimo, né? Nunca estudei. Isso aqui a gente... Não, eu estudei para o concurso. Mas aí a gente... Gente, estudem! Não, eu estudo, por isso que eu sempre incentivei meus alunos. Hoje eu tenho uma gama, né? Tem uma turma, tem uma legião de ex-alunos meus, inclusive, que são historiadores, né? Por conta dos incentivos que eles me procuraram. A vida toda procuraram para saber como é que é ser historiador. Eu digo, olha, a primeira coisa que ser historiador que você vai ser é pobre. Ser professor, historiador e no Brasil não dá dinheiro, muito menos no Amazonas. Mas aí eu aproveitei que eu retornei para a UFAM em 93. O senhor entrou em 86, aí... Parei tudinho, greve, enfrentei 3 greves, desperiodizei. E a mamãe não puxou essa orelha, não? A tua mãe já foi ser minha professora mais adiante. Né? já em Brasil 4. Já em Brasil 4? Em Brasil 4. Tá. E olha, foi uma aula magnífica porque ela me deu todos os suportes para me escrever esses livros aí. Principalmente da questão da borracha, que ela entendia muito. Aquele período da borracha. Ela teve, por amizade, ela teve a oportunidade,
de ter acesso aos arquivos do J.G. Araújo, da família do meu pai, que também trabalhava com borracha. Então, assim, ela tinha um material, tem ainda, né? Que, assim, a memória dela tá viva e o material tá preservado. Vastíssimo a respeito do período gumífero, né? Isso. Mas o melhor trabalho que ela me deu, esse trabalho, não sei por onde, lá nos meus alfarrábios, que eu me inspirei, inclusive, para fazer outro livro aí. Ela fez um trabalho belíssimo sobre o papel das mulheres no início do século XX aqui, inclusive englobando a tal das polacas e francesas. As polacas. Que não eram nem tem polacas, nem tantas francesas. Nem polacas, nem francesas. Conta um pouco do que, para quem não sabe, né? O que foram as polacas, professor? Esse termo já veio lá do Rio de Janeiro, no tempo que quando a família real veio para o Brasil, trouxe-se, que vieram 16 mil pessoas, né, a maioria vagabunda. Já vieram essas moças que prestavam carinho, né? Vinham as cortesãs. As cortesãs. E por que francesa? Que na França, o movimento boêmio, a França já era um mundo de mundanagem, né? Inclusive das cortes. As cortes francesas eram depravação pura, entendeu? Então tinha as cortesãs, e aí esse movimento que começa lá no século XVIII, ganha toda a Europa, que é o movimento boêmio, né? Para contrapor a sociedade industrial rígida, cheia de não me toque, né? E então a boemia vai mudar a face da França, principalmente nesse quesito do comportamento, de hábitos, inclusive na arte. Né? Na arte, né? Nós vamos ter aí várias peças teatrais, né? La Bohème é uma delas, que vai vender esse material. E chega aqui no Brasil por conta da família real. E se espalha pelo Brasil. E interessante é o seguinte, que as áreas das cidades, né, mais propensas à boemia, à diversão, eram os portos, por conta dos marinheiros que vinham de outros lugares. E esse pessoal trazia também muita novidade. Muita novidade. Inclusive traziam de novidade as moças que eram supostamente francesas, porque tudo que era francês era associado ao luxo. Ao luxo e a liberdade também. E a sofisticação, né? E geralmente elas paravam aqui depois de ir primeiro para a Argentina, né? Não sei, eu sei porque parece que a Argentina tinha uma predileção por mocinhas mais novas. E aí... Aqui também. E aí, quando chegava aqui em Manaus, digamos que elas já estavam um pouco mais experientes, né? Como disse tua mãe, elas já estavam um pouco ensambadas. Já estavam ensambadas. Então, não, na maioria das vezes, eram portuguesas, espanholas e principalmente ucranianas. O leste europeu. O leste europeu, muitas mulheres, porque são mulheres bonitas. Muitas de origem judaica. Judaica, né? exatamente, Que até hoje a gente encontra no São João Batista. Isso. As sepulturas delas. Isso. E não estão no cemitério israelita, estão fora e estão perdidas por ali, às vezes sem uma identificação, e a gente encontra justamente aquela sepultura que não tem uma cruz, ela tem um símbolo judaico. E por que está fora do cemitério israelita? Porque elas não eram aceitas. Da elite. Não era da elite. E aí o pessoal, os historiadores mais irreverentes, como eu, né, dizem que aquele cemitério israelita ali no canto, eles fizeram ali no canto, sim, né? Mas não foi à toa, não. Ali depois dá um excelente shopping center. Professor, não fale isso, professor. Não fale isso, professor. Mas as polacas... A polaca já era também, era hábito de falar. Né? As polacas, muitas eram realmente de origem polonesa, mas as polacas eram moças de origem humilde que eram, digamos, contrabandeadas para
para servir de prostitutas no Brasil. Muitas América, enganadas com promessas de falsos casamentos, de empregos, mas para terem uma vida melhor. Mas também, aliás, essas moças elas eram artistas, elas prestavam, elas faziam parte de coros. Sim, dança, a maioria era dançarina no cancan, né? Uhum. E os coronéis tinham predileção por algumas, mas não assumiam. Sim. Mas alguns assumiam depois, davam vida boa para elas, né? Mas a maioria mesmo vivia na pobreza, porque o dinheiro ia para o dono do cassino, tá? Ia para as proxonetas, né? Então, era uma vida ruim. E tão ruim também era a vida da brasileira, da caboclinha amazonense, que era a predileção dos caras, tá? A predileção mesmo era pelas amazonensezinhas, toda moreninha, igual essa beleza amazônica que hoje está sendo exposta por aquela moça, que por sinal muito bonita, né? Lá naquele programa lá da TV. Vamos pedir um minutinho de comercial e a gente volta já já com mais professor Aguinaldo Figueiredo. Voltando para esse segundo bloco com o professor Aguinaldo Figueiredo. Mas voltando à história das polacas, o mais interessante é que elas não eram de todo mocinhas como muitos pensam, sem estudo, sem... Não, a gente vê grande maioria falava músicas, algumas eram músicas, dançarinas. E falavam vários idiomas. E a gente vê que o Rio de Janeiro, onde na época era nossa capital, e existia uma organização maior delas, elas deixaram um cemitério próprio, que é o cemitério de Inhaúma, né, que é um cemitério onde, por exemplo, está sepultado artistas como o Kid Moringueira, que foi casado com uma polaca, né? E ele era um cemitério próprio para sepultar as polacas que não eram aceitas nem no cemitério católico nem no israelita. E elas tinham uma organização muito grande no Rio de Janeiro. A dona Rebeca organizou toda a associação, elas tinham sinagoga própria, cemitério próprio, contador, e deixaram uma história. Foi descoberto um cemitério que estava muito abandonado, né? E que foi restaurado pelo prefeito atual, né? E é um ponto histórico interessante. Mas aqui em Manaus a gente encontra os vestígios dela, como nós nos falamos, no cemitério São João Batista. Só restava a elas esse tipo de trabalho, porque a mulher sempre foi objetificada, ainda mais naquela época, né? Certo. Mas eram pessoas muitas vezes cultas, músicas, dançarinas, artistas. A cafetina mais famosa aqui de Manaus, entendeu? Ela era italiana. Ah, é? Ela era italiana. Né? Ela deixou um legado aqui. Ela fez fortuna aqui. Ah, foi? Foi. Mas em que época? A pensão da Lula. Ela é do tempo da falência da borracha. Ah, tá. Né? Aí, por volta de 1930, ela colocou a pensão dela lá na... No a gente Porto? falou ainda agora, ali não. Porque Manaus, naquele tempo, com o abandono dos comerciantes, ficou aquele quadrilátero no centro, não sei se é Saldanha Marinho. Ah, tá. Entendeu? Onde até hoje tem uma atividadezinha do Rêmulos e tudo mais, né? Não, o Rêmulos na Lobo da Almada. Por ali sempre foi um lugarzinho. O meu povo, toda vez
o assunto envereda para isso. Pois é, mas não era sobre isso, né, professor? Não era sobre isso. Eu me deixei livre, só que foi. Sim, pois é. Então ali era conhecido mesmo como Quadrilátero do Amor. E tinha Quadrilátero do Amor, olha que bonito. Todas aquelas ruas ali, elas eram infestadas de inferninhos, de pensões. Mas a pensão da Lola era mais famosa conhecida. na Henrique Martins, era mais famosa. Frequentava... E olha que a Henrique Martins é uma rua estreita, né? Isso, frequentava... Não, ali os sobrados eram ocupados por famílias, que eram proibidas, as moças eram proibidas de cumprimentar, ou responder o cumprimento delas. Tá? Era uma perseguição. Imagina como é que não era a situação numa rua estreita, os senhores entrarem com a quantidade de fofoqueira que Manaus já produziu. Inclusive, esse assunto, esse tema, ele é comentado no livro do poeta Tiago de Mello. Ah, é? Então conta pra gente. Ele fala, ele conheceu a Lola quando era garoto. O seu Armando de Menezes, entendeu? Que foi presidente do Tribunal de Contas aqui, meu amigo. Entrevistei muito ele para fazer esse trabalho. Ele disse que quando ele era criança, ele e o Tiago, mais uns colegazinhos, um dia saíram para ir visitar a Lola. Eles queriam saber como é que funcionava. Como é que funcionava a organização empresarial. Aí eles invadiram lá, né, que era um sobrado, tinha piano, um piano alemão, né? Tinha lá os... Eu só tô tentando imaginar a cena dos senhores tentando entrar na pensão da Lola numa rua tão estreita como... Não, mas é tudo escuro, só tinha a luzinha vermelha. Tinha a luzinha vermelha lá que funcionava, né? Que era ali, que já sabia que ali era o ponto do boêmio. Entendeu? Então, ninguém... quando era de noite, tinha todos os gatos são pardos, e aqui todo mundo era escuro mesmo. E as famílias fechavam as janelas e a boemia corria solta. Corria solta até 5 horas da manhã. E tinha gente bacana. O senhor Armando dizia que tinha um desembargador que ele tinha mesa e alcova fixa. Olha, gastava, né? Era o pessoal que tinha dinheiro, era esse povo. Nessa época, Manaus ficou tão pobre, né? Pobre mesmo. Não ficou miserável, porque tinha aqui em Manaus, a gente tem ainda a solidariedade dos próprios desvalidos, os pobres um ajuda o outro, né? E então não se passava fome aqui não. Não era miserável não. Mas era difícil, era pobre. Miserável não se passava fome, mas também não se tinha luz, não se tinha acesso a nada, tudo chegava atrasado. Tudo atrasado, precário, remédio, atendimento. O atendimento só não era pior por conta da abnegação dos nossos médicos. Nós tínhamos bons médicos aqui, né? Eu sei de uma história que me contaram, que o doutor Adriano Jorge, que foi primeiro presidente da Academia de Letras, ele era médico, ele parava as pessoas no meio da rua para consultar. Ele sabia, olha, você está doente. E aí, quando era de noite, às vezes amanhecia, a casa dele, se eu não me engano, ele morava lá pela Rui Barbosa, a casa dele amanhecia cheia de saco de farinha, que as pessoas iam lá. Era o pagamento, né? Agradecimento. O pagamento, quer dizer, era gratidão. O reconhecimento, era farinha, era um peixe, era um quelônio. Exatamente, era o agradecimento pelo trabalho. Uma fruta. Então Manaus era essa cidade humana, essa cidade. Aqui e acolá, eu no livro da cidade de Manaus, eu conto que aqui e acolá a cidade era sacudida por um crime passional, entendeu? Um crime social, né? Ou então corrupção, que sempre teve. É porque a gente vê daí, depois Mas não era frequente, não era rotineiro essas coisas, né? Depois do período da borracha, a gente vê que Manaus ficou totalmente esquecida e as colônias de imigrantes, os que aqui ficaram, né? Porque... eles formaram os nichos deles. Isso. Viraram verdadeiras associações de ajuda mútua, sim. Porque... certeza, a maçonaria... foi uma quebradeira geral, né? Isso, quebradeira geral mesmo. Mas, por exemplo, ficaram alguns comerciantes, o JG
Não, mas só ficaram os de origem portuguesa, E os árabe, espanhola, judaica e alguns italianos. Verdade. Os ingleses, alemães, enfim. Não, todos mas esses aí, eles foram embora mesmo. foram embora, Porque não tinha mais acabou brecha. o dinheiro, acabou. Acabou tudo. Né? Acabou tudo. Tem até o Quem se fixou aqui mesmo foram os ibéricos e os semitas, né? Sim. E alguns italianos. E outra coisa, eles também passaram privações. Passaram. Porque a riqueza deles estava em bens de raiz. E isso não se transforma em dinheiro, né? Não, e ficaram com estoque preso, Isso. ficaram com dívidas e devedores que não tinham como pagar. Olha, Foi toda uma cadeia arrasada, né? Isso. Eu levantei uma história de um historiador, que ele não é amazonense, mas ele escreveu sobre esse período da borracha. Uhum. Ele disse que depois da falência, 1918, por aí, 1920, ele disse que mais de 2 mil pessoas se suicidaram aqui. Olha, eu não conhecia esse dado. Não aceitaram ser pobres. Não aceitavam esse ser dado. pobres. Alguns enlouqueceram. Não é só o aceitar ser pobre, né? São as obrigações, porque o que acontecia antigamente é que as pessoas davam muito valor ao nome honrado, né? Ao nome honrado, e a maioria não aceitava ter o seu nome desonrado, né? Não cumprir essas obrigações. Mas uma boa parte deles já subiram sem honra. Mas isso aí é de outra época, né? Nós estamos... Não, daquele... Olha, por exemplo, quando a borracha faliu, sobrou o quê para esses caras manterem o seu poder? O Estado. O Estado. Dominar, entendeu? E usufruir alguns do Estado, dos poderes. Outros continuaram com o comércio e mantendo ainda patrimônio, né? Sim. Depois da queda do debacle, né, da borracha, veio a pobreza mesmo, mas não foi totalmente pobre, não. Muita gente aí se aproveitou ainda, porque é uma sociedade, uma cidade naquela época com mais de 70 mil pessoas, tinha que se sustentar, alguém tinha que produzir alguma coisa, tinha que vender, né? E aí então Manaus entrou nesse compasso, né? Esse compasso de estagnação, que vai até a Segunda Guerra, princípio da Segunda Guerra, né? Quando há alguns investimentos, a partir dos acordos de Washington, fizeram inclusive algumas obras importantes que estão aí. Gente, para quem não sabe o que a gente está falando, nós tivemos um período áureo da borracha, né? No final do século XIX, e nós tivemos um período muito negro até o início da Segunda Guerra Mundial, que houve um acordo de Washington e houve um segundo pequeno ciclo da borracha, porque a Malásia, para onde foram contrabandeadas as sementes da seringueira, ela estava na Ásia, e a Ásia estava do outro lado. E foi invadida pelas forças japonesas, entendeu? Então o Ocidente perdeu esse fornecimento. E a borracha era muito necessária nas guerras, para os pneus, para os equipamentos de proteção dos soldados, para as seringas, para aplicar injeções e uma série de coisas. Toda aquela cadeia, né, de benefícios que a borracha traz. Inclusive, diga-se de passagem, por que os aliados vieram para cá, para a Amazônia? Na verdade, a borracha ela dá em todo canto. Entendeu? Ela teve incidência na África, os alemães estavam tentando plantar lá, no Caribe, por conta do próprio território dela. Mas será que dá em todo canto, professor? A gente conhece a história de tanto seringal plantado que as pessoas... Aqui, o seringal não presta plantar. Tem que só ser nativo. Tá? Quem tentou, deu com os burros d'água. O FOR comprou umas terras no Pará. Antes mesmo, já tinham sido tentadas outras, inclusive fora da Amazônia.
Inclusive, e hoje tá em São aqui Paulo, na Amazônia, Bahia, vários seringais racionais que não foram adiante por causa da praga que atingia. Ela é por causa da distância que as árvores ficam, ela desenvolve um fungo, entendeu? E lá na Ásia, os ingleses, mesmo, aliás, tem que acabar com essa história de contrabando, de que o cara roubou. Ele estava autorizado, ele foi autorizado pela Embaixada Brasileira para vir coletar. Ah, conte isso, que eu não... Essa parte... Eu tenho uma revista lá em casa que foi publicada em 2008, meu irmão que me deu, entendeu? Que mostra o ocaso do Harry Hickman, né? O cara que levou lá. Ele morreu na pobreza. Mesmo tendo títulos de nobreza lá, ele ganhou pouco dinheiro porque ele não levou só a borracha. Ele levou a quina do Peru. Levou a quina do Peru, que hoje é a cloroquina. Então, a Amazônia foi escalada, né, porque os pneus de avião, eles só prestam se forem fabricados de borracha genuína. Entendeu? Eles não prestam esse pneu sintético, que é feito de petróleo, de alcatrão, que começou os alemães fazendo isso, viu? É a gutta-pecha, né? Ele não serve para fabricar o pneu de avião. Então, mas aí fizeram os acordos, contrataram o pobre dos seringueiros de novo para vir para a selva. A maioria não foi, com medo, porque diz que morria tanto seringueiro, né? Que os caras aqui em Manaus ficaram com medo e fugiam. Eles fugiram lá dos barracões que construíram lá na Colônia Oliveira Machado, entendeu? E não foram, a maioria que foi para o interior, de fato, morreu muita gente, malária. De né? malária. Isso, né? Mas ficou uma boa parte desse pessoal que foram habitar a Colônia Oliveira Machado. E os nordestinos, professor, que vieram trabalhar? São esses mesmo. São esses? Eles se recusaram a voltar para o seringal? Sim, a maioria se recusou a ir para o seringal. E quem é que fez a extração dessa borracha para esse segundo ciclo? Foram eles mesmos, né? E acabou, cara. Na verdade, quem trabalha nesse universo de produção é o povo originário. É o povo originário, né? E até porque eles eram... No primeiro momento, o seringueiro, lá naquele primeiro momento da coisa, era chamada de brabo. Que ele ainda tinha que aprender aquele negócio todo. E nesse segundo momento é o arigó. Arigó, ave de arribação. Né? Por isso mesmo. Porque eles não tinham pouso fixo. Eles eram andarilhos, andavam armados, né? Assim a imprensa dizia, né? Eles andavam com chapelão, armado de peixeira. Eram os trabalhadores avulsos, né? Onde havia trabalho, eles iam. Pois é, então eles ocuparam ali uma parte da Colônia Oliveira Machado, Ducando, Santa Luzia, Morro da Liberdade. E se dedicaram principalmente ao comércio ambulante, que era o tal dos marreteiros. Marreteiros, que hoje se chama camelô. Camelô, né? Mas na época era marreteiro, né? Eu não sei o porquê do nome, né? Não descobri. O nosso tempo chegou ao fim e a gente vai ter que voltar com o professor Aguinaldo no próximo programa.